Então, eu vou dar boa tarde a todos. Hoje, dia 28 de janeiro, 28 de fevereiro de 2022, 28 de fevereiro de 2022, nesse nosso horário, nós estudamos a obra O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. E hoje nós vamos estudar o item 162. Vamos iniciar no item 162 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer a nossa prece de abertura, tá, gente? Então vamos lá. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, para mais uma tarde de estudos, para que possamos, Senhor, realmente compreender os teus desígnios e assim podermos colocar em prática os ensinos que o Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos. Ensinos esses que irá com certeza nos ajudar na nossa caminhada, no nosso processo evolutivo. E por acréscimo de misericórdia, Pai amado, nós sempre te pedimos a tua bênção, a tua proteção para os nossos irmãos mais sofredores, para aqueles que estão passando por momentos muito difíceis nessa caminhada. Que todos eles possam receber a tua bênção, a tua proteção e a proteção da espiritualidade amiga. E assim, envolvidos pelas tuas bênçãos, te pedimos amorosamente que nos permita iniciar os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós vamos aqui, como eu falei antes, iniciar os nossos estudos. E eu pedi a todos vocês, como eu falei antes, quem puder pegar o livro Cartas de Paulo, volume 6, Pão Nosso, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Vinha de Luz, né? Então, Pão Nosso, Vinha de Luz de Emmanuel, as Cartas de Paulo, volume 6, a Gênese e o Céu e o Inferno, tá bom? Porque a gente vai utilizar desses livros. Então, eu vou começar aqui lendo a questão 162 de O Livro dos Espíritos. E Kardec, na questão 162, faz a seguinte pergunta aos espíritos. Após a decapitação, quer dizer, arrancar a cabeça, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Então, nós já sabemos que essa vida orgânica, ela vai acontecer devido à presença do princípio vital nos órgãos, no organismo físico. Enquanto tem princípio vital, há vida orgânica, né? Então, quer dizer que não raro a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão, quer dizer, a agonia da morte, lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, porque muitas vezes, quando a pessoa está indo para um suplício, né, ela já está num estado, o seu sistema emocional já está num estado tão alterado, porque ninguém encara uma pena capital, vamos dizer assim, com tranquilidade, não é? Mesmo aqueles homens mais duros, mais, se dizem, mais fortalecidos, uma pena capital, aquele momento onde alguém diz, eu vou tirar a sua vida, é uma coisa assim muito
difícil, né? Muito estranha para aquele ser, e quase todos nós, com raras exceções, amamos a vida. E o homem luta por essa vida até o último momento. Enquanto houver uma esperança dele sobreviver, ele aceita. Tanto é que, às vezes, a gente vê pessoas fazerem coisas assim, não sei nem como julgar, para tentar sobreviver, não é mesmo? E, às vezes, tem pessoas que julgam. Ah, nossa, fazer isso para sobreviver. Quer ver um exemplo que muitas pessoas condenam, mas que é complicado para a gente julgar? Eram aqueles companheiros judeus que eram colocados nos campos de concentração para servirem de guardas dos outros presos, não é? Então eles eram colocados, o sujeito, normalmente depois eles iam para a câmara de gás também, mas muitas vezes os comandantes dos campos de concentração não tinham guardas para tomar conta de todo mundo, e às vezes não falavam a língua daqueles prisioneiros. Então eles escolhiam alguém, né, alguns homens e mulheres, o próprio grupo de prisioneiros, e dava a eles uma função especial. Eles iam tomar conta dos outros prisioneiros. E o que é que eles ganhavam? Às vezes um pedaço de pão a mais, uma refeição a mais e uma certa promessa de não ir logo para a morte. E esses, que eram às vezes tão judeus quanto os outros, tanto que eles usavam a roupa com a estrela, às vezes eram agressivos com seus companheiros de infortúnio. E até batiam, machucavam, entregavam para os alemães para poder ter direito a algo mais, como um pedaço de pão, um prato de comida, e ter prorrogada a sua morte, com uma esperança de sobreviver. Aí as pessoas diziam assim, ah, traidor, né? Como também muitas mulheres, principalmente na França, determinada guerra, foram presas, torturadas, algumas foram mortas, por serem acusadas de colaboracionismo, né? Principalmente muitas dançarinas, prostitutas. Depois que a guerra acabou, muitas delas foram capturadas pela população local, tiveram os cabelos cortados, coisa assim. Aí eu pergunto, qual de nós, em sã consciência, no lugar delas, no lugar desses prisioneiros do campo de concentração, não fariam a mesma coisa para ter a oportunidade de mais um dia, 2 dias, uma semana de vida? Não é? Então, quem pode julgar uma criatura? Ah, foi colaboracionista. Mas era a chance da sobrevivência. E o homem tem que lutar pela sua sobrevivência. Né? Faz parte do instinto do homem lutar pela sua sobrevivência. Então, só quem está naquela situação é que pode avaliar. É diferente daquele que, para ganhar um dinheiro extra, para aumentar, para ficar rico, e que colaboraram com esse intuito, né? De ganhar um dinheiro a mais, de se tornar mais poderoso. É outro departamento. Então, é o que ele diz aqui. O sujeito que muitas vezes estava indo ali para a câmara de gás, que sabia do que se tratava, porque a maioria deles pensava que era um banho, né? E chegava lá, era aquela surpresa. Mas aquele, como esses prisioneiros que estão no corredor da morte, naquele momento ali, daquela agonia, coisa que nenhum cidadão, seja ele criminoso, assassino, merece, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não é? Muitas vezes a agonia da morte faz com que ele perca a consciência, ou pelo menos que ele fique com a sua consciência um pouco turbada, sem saber direito o que está acontecendo, né? Antes do momento do suplício. Então, você avaliar perfeitamente
até quando a vida orgânica se mantém, até quando o sujeito ainda tem algum esgar de vida, um pouco de consciência, fica meio difícil fazer-se essa avaliação. E aqui tem Kardec traz numa nota onde ele diz assim: trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito, né? Então, como ele pode ter de si mesmo como encarnado, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência do homem encarnado, antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes, mas que ninguém pode avaliar o quanto dura esse breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, porque corta a cabeça, corta-se a ligação do sistema nervoso, né? E aí, a gente é difícil avaliar isso. E aí ele diz aqui, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Então, ao cortar a cabeça do indivíduo, não quer dizer que você tenha desligado o perispírito do corpo, que a gente sabe que não é assim. Pessoas que se explodem, pessoas que têm mortes violentas, como pode acontecer de uma pessoa que amarra uma bomba na cintura, quando ela aciona aquela bomba, os pedaços vira farofa, não é verdade? Vira, dependendo da potência do explosivo, não vai sobrar nenhum pedaço inteiro. Mas mesmo assim, não quer dizer que o perispírito se desligou. Porque aí é outro departamento, é outra situação, né? E a gente depois vai conversar um pouco sobre isso. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, quando esse princípio vital vai se esgotando tempo a tempo, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito. Então, a morte violenta, né, o corpo com muito princípio vital, esse choque, independente aí não entra a questão moral, mas entra a questão do choque, do trauma, não é? Que depois, é lógico, se o cidadão tem uma evolução moral, isso vai ser aliviado. Mas no momento do trauma violento, esses laços se tornam mais firmes e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Aí a espiritualidade vem ajudar, o cidadão, se tem uma evolução moral satisfatória, ele vai também, a partir do momento que ele vai tomando consciência, aí ele também vai ajudando no desligamento, mas esse choque, esse trauma, ele acontece, ele vai acontecer. Então, a espiritualidade vai dar um amparo, um socorro a esse espírito, principalmente quando ele não tem nada a ver com o problema. Né? Às vezes é um acidente aéreo, algo nesse nível. Né? Então, as coisas vão acontecer. Vamos pegar o livro Pão Nosso? Esse não está no Cartas de Paulo, tá? Então tem que ser do Pão Nosso. Capítulo 42. No Pão Nosso, livro Psicografia de Francisco Canto Xavier pelo Espírito de Emmanuel, o Emmanuel ele vai fazer uma consideração sobre essa questão da desencarnação. O título do capítulo 42 é Sempre Vivos. E Emmanuel diz assim. Primeiro a gente vai ter aqui uma citação do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus
não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus. Então, Emmanuel vai dizer assim: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. Porque é uma palavra que já está inserida, né? Às vezes a gente fala, desencarnou, mas aí a gente fala, não, fulano morreu, faleceu. Aí depois a gente até diz, se está conversando com um amigo espírita, você diz, e fulano desencarnou. Se você está conversando com um amigo que não é espírita, aí você diz, morreu, faleceu. Então a gente fica usando as palavras assim, né? Porque se eu falar com uma pessoa que não é espírita, ele desencarnou, pode ser que a pessoa não entenda. Então, a gente usa esses vocábulos para facilitar ou esclarecer as coisas. No entanto, diz aqui Emmanuel, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então, a gente tem que entender essa palavra morte não como uma coisa que acabou. Cessar quer dizer encerrou, acabou, mas sim como uma transformação. Até fica, gente, uma coisa mais suave quando você usa a palavra morte no sentido de transformação. Porque toda vez que a gente usa a palavra morte, mesmo que a gente não queira, dá aquela ideia de fim, né? O fim. E quando você começa a pensar na palavra morte como algo que transforma, suaviza as coisas, né? Principalmente para aquele que não tem muito conhecimento. E aqui o Emmanuel continua. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida do mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Realmente, quando ele diz aqui que nós só conhecemos verdadeiramente o gênero temível de morte, quando essa consciência, quando aquele indivíduo realmente se entregou ao que pode haver de pior na questão vamos dizer assim, quando a pessoa desce ao mais baixo da dignidade humana. Então, aí nós tivemos falando da guerra, né? Lá dos nossos irmãos que morreram durante o Holocausto. Mas, do outro lado, havia um grupo que já estavam com a consciência denegrida no mal, já estavam envolvidos nesse gênero terrível de morte. Aqueles que patrocinaram essas torturas. Aqueles que tinham o prazer em ferir, em torturar o ser humano. E eu não estou falando aqui do soldado que vai à guerra. Porque o soldado que vai à guerra, ele tem uma profissão. Ele é soldado. Ele tem que obedecer às ordens. Ele tem que seguir aquelas regras. Tem um livro, eu esqueci o nome agora. Foi um livro da Célia Camargo, o primeiro livro que ela psicografou, onde ela dizia que era baseado no espírito de Jesus Gonçalves. Eu estava com o nome do livro, eu estou com a Perdoa, se eu não me engano. Quem conhece as obras da Célia Camargo, porque são 3 livros, uma trilogia. Perdoa, Ave Sem Ninho, Em Busca das Ilusões e Ave Sem Ninhos, que fala da vida do Jesus Gonçalves, né? Acho que é Perdoa o primeiro, acho que é Ave Sem Ninho o segundo e o terceiro Em Busca das Ilusões, aonde vem a trajetória do espírito Jesus Gonçalves. E no primeiro livro, se eu não me engano, Perdoa, ele tem um personagem que é um comandante romano das tropas romanas, que essa primeira história se passa na época do Império Romano. E ele é um grande comandante das tropas. E aí, ao plano espiritual,
vai falar sobre ele, sobre a personalidade dele, que ele era um comandante, que tinha um grande exército, um comandante romano, que levava suas tropas para a guerra. E na guerra, o soldado vai lutar para matar e morrer. E ele participava das batalhas, porque os comandantes antigamente não ficavam nos escritórios apertando botão. Não é verdade? César, o imperador César, ele foi para o campo de batalha. Ele lutava com a sua espada na mão contra os bárbaros. Porque o soldado que estava atrás tinha que olhar para frente e ver que o seu imperador estava lá. César foi um grande general romano, depois se torna imperador. Alexandre o Grande, todo mundo conhece, estava sempre à frente. Imperador, rei Alexandre o Grande. Mas ele não tinha batalha que ele não estivesse à frente das suas tropas. Então era uma visão diferente. O cara não ficava no escritório como fica hoje, apertando botão. Ele tinha que ir para a linha de frente, porque o soldado olhava para ele e dizia assim: se o meu líder está lá na frente, Alarico, quem não conhece a história de Alarico Grande, e outros, né? Eles tinham que subir no cavalo e ir à luta. E muitos morreram em campo de batalha. Muitos morreram em campo de batalha. Então, e falando desse personagem, que eu não me lembro o nome dele, há uma análise sobre ele no plano espiritual, que era o seguinte: terminado a batalha, sempre tinham prisioneiros. E ele exigia das suas tropas que não cometessem nenhum tipo de barbaridade contra os prisioneiros. E nem sobre as populações conquistadas, o que muitos outros mandavam, né? Os soldados pegavam os prisioneiros, faziam o que queriam, matavam as crianças, os homens, estupravam as mulheres, tacavam fogo na cidade. Ele não. Quando encerrava a batalha, só ganhamos a batalha. Então ele exigia dos soldados compaixão. Nada, não admitia nenhum tipo de abuso. E se ele pegasse algum soldado ou soubesse de algum soldado que praticou algum tipo de abuso, ele mandava prender e já viu que a coisa não ficava boa para aquele soldado. Então ele ia à guerra, e no Livro dos Espíritos tem essa questão, né? Sobre os soldados que vão à guerra se serão castigados. E diz que não, eles estão cumprindo com as obrigações dele. É a forma como você faz isso é que vai te comprometer. Né? A tua compaixão ou a tua maldade frente àquele que está ali. Você vai abusar. Isso que é julgado. E nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, os nossos irmãos nazistas, quando faziam prisioneiros e levavam para os campos de concentração, muitos deles mostravam aquela tendência maléfica que eles ainda possuíam. Esses é o que Emmanuel está dizendo aqui. Aqueles que são portadores de um gênero temível de morte, que é da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, que também é uma coisa que fatalmente vai atingir esses companheiros, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime, a indiferença. Então, esse cidadão, pode-se dizer, já está morto, mesmo que seu corpo ainda tenha vida orgânica. E ele continua aqui, Emmanuel: é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Porque esse conhecimento de que não existe morte, que o espírito continua a viver, que a nossa caminhada se perpetua, a falta desse conhecimento é que leva o homem a cometer muitos erros. Porque ele entra naquela história de hoje só, amanhã não tem mais. Então, vale tudo. Vale tudo.
ele não tem essa certeza, porque se ele tivesse a verdadeira certeza que a vida continua e que ele vai ter que responder de forma categórica sobre seus atos, muitos refreariam seus ímpetos. Mas o desconhecimento... E aí continua aqui, Emmanuel. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Então tem um grupo que acredita que um dia vai ter a ressurreição. O cara vai ressurgir dos mortos no mesmo corpo. E outros acreditam que quem morreu vai ficar vagando por aí como sombras, fantasmas, né? Penando eternamente no limbo. Então são ideias totalmente equivocadas. E ele continua aqui. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Então, quem desencarna continua trabalhando lá do plano espiritual. E quem está aqui também. E não existe desordem em lugar nenhum. Só para aquele que é desordeiro. Porque exige-se disciplina, participação efetiva de todos nós. Né? De todos nós. Aí ele diz, na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. E como permanecemos vivos, né? Tem alguns que têm surpresas terríveis. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte somente nos caminhos do mal. É aquela morte da consciência, tá? Onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. E é por isso que lá em Marcos capítulo 12, versículo 27, no início dessa lição, está escrito, ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muitos, porque acreditam que Deus é Deus de mortos. E ele não é Deus de mortos. Né? Então vamos voltar agora para a questão 163 de O Livro dos Espíritos. Perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Porque antes ele queria saber se com a decapitação a pessoa ainda tem alguma consciência da vida do homem encarnado. Aqui ele já quer saber o contrário. Se após a morte a pessoa tem consciência de si mesma logo que desencarna. E os espíritos dizem, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. É aquilo que nós falamos, que é uma coisa natural. Porque você está saindo de um meio, você está saindo de uma dimensão para entrar na outra. Seja o espírito mais evoluído ou menos evoluído, faz parte da natureza essa instabilidade, vamos dizer assim. Agora, esse período aí é que pode variar. De algumas poucas horas, como nós vimos, né? O Dr. Demeure, Sanson, Caibar, de algumas horas para muito tempo. Semanas, meses, anos. Aí vai depender. Mas a situação, aquela situação de um desequilíbrio, isso é comum para todos, tá? A não ser, claro, um espírito puro. Mas
não sendo espírito puro, vai ter, porque você está deixando um corpo material para, né, estar ali o corpo espiritual livre. Então, tem alguma coisa que vai realmente afetar você. 164. A perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau? Então, ele já está dizendo, ele sabe, porque na questão anterior disseram que imediatamente não é um termo, que tem um estado de perturbação. Agora ele quer saber se esse período de perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Vejam como Kardec é detalhista, né? E os espíritos dizem, não é do mesmo grau e nem dura o mesmo tempo para todos. Eles dizem assim, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado, né, se reconhece quase imediatamente. Esse quase imediatamente é algumas horas, tá, gente? 2, 3, 4, 5 horas. Pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Então, aqui no caso do purificado, ele muitas vezes já vem se desligando, né, dessa vida espiritual, dessa vida material. Ele já vem passando por principalmente se a pessoa até ficou algum tempo no hospital com alguma doença, né? Ou se é uma pessoa realmente bem mais elevada, ela já não está tão apegada. Tanto que a própria Ivone Pereira já dizia, né? Eu já vivo mais da vida espiritual do que a vida material. Ela mesmo dizia isso. Mas isso não quer dizer que ele não vá passar por essa perturbação, tá? Vai passar sim. Mas ele, por já ter feito esse esforço por se melhorar, isso para ele vai ficar bem mais suave. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então, ele está trazendo aqui 2 casos. Aquele muito purificado e aquele que não está purificado. Esse muito purificado, ele vai ter uma passagem, vamos dizer assim, bem rápida, bem suave, como nós vimos alguns casos do céu e inferno. Já aquele mais apegado à matéria vai ter um período mais longo, mais difícil, uma caminhada mais difícil. Vamos pegar aí o Vinha de Luz ou Cartas de Paulo, um desses 2, tá? No Vinha de Luz é capítulo 122, 122. No Cartas de Paulo é página 63. Cartas de Paulo, página 63, Vinha de Luz, capítulo 122. Carmen, lê pra gente, por favor. Rose, não tenho. Tem que achar que no Kindle vai demorar. Tá. Iraci, lê pra gente, por favor. Eu vou tentar, tá? Porque eu estou sem óculos, mas vamos tentar aqui. Vai lendo Esse devagarzinho. Esse primeiro trechinho está mais difícil que é menorzinho, mas vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de gratificação. Não consigo, Rose, esse trechinho primeiro aqui dos Romanos, eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu vou ler o trechinho. Porque o salário do pecado é a morte. E a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Obrigada, Rose. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio
de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombras, desencarnando na Terra ou regressando aos seus umbrais. A aprovação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Olha que coisa importante o que Emmanuel diz aqui, né? Logo ele diz assim, quantas vezes, é uma pergunta, né, que ele faz, quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a verdadeira vida. Quando a gente lê isso aqui, a gente fica, meu Deus do céu. Emmanuel, numa das suas publicações, diz que, mais ou menos, que isso é uma coisa que não dá para a gente pensar, cada um de nós, na atualidade, devemos ter de 50 a 80 mil reencarnações, que isso pode ser muito maior. Mas vamos pegar os 80 mil, generoso de Emmanuel, porque teve as compulsórias, né? Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, porque não tinha nem tempo a perder ficando no plano espiritual. Mas vamos botar aí 80 mil para cada um de nós. Quantas vezes nós desencarnamos e retornamos? E ele usa a expressão aqui, né? Essa expressão que é terrível, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos, que é mais ou menos aquela sensação do mergulhador quando entra no escafandro, sabe? Que ele tem que descer a alta profundidade, e ele não pode usar essa roupa por muito
ele é obrigado a entrar dentro do escafandro, que é como uma armadura, e ele vai descendo em pé, porque o mergulhador com a roupa comum, ele mergulha e vai nadando, né? Mas o escafandro, não, ele vai descendo, por causa da profundidade, né? Que é muito grande, por causa da pressão também. Então, ele vai descendo naquele escafandro. Que agonia deve ser para o mergulhador, mesmo treinado, preso dentro daquele escafandro, ou de metal, ou feito de qualquer outro material que eu não sei, onde ele vai descendo para uma profundidade abismal, porque para ele usar o escafandro tem que ser uma profundidade além da normal que ele está acostumado a mergulhar. Então ele vai descendo naquele traje, que deve ser pesado, sem muito movimento, né? Porque o espírito do o cara desencarnado, ele tem toda a liberdade, né? Ele não tem um corpo limitando a sua vida, as suas ações. E o escafandro, ele fica ali, ó, descendo, sofrendo toda aquela pressão dos abismos, né? Das profundidades abismais de um oceano, que fica tudo escuro, né? Quanto mais profundo, mais gelado e mais escuro o oceano. Que agonia! Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei, o mergulhador dentro do escafandro. Então ele fica sentindo de novo, 80 mil vezes, a sufocação dentro dos veículos fisiológicos, né? E depois ele vai dizer embaixo, muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então, esses trechos aqui, né? É coisa para a gente refletir. Será que vale a pena continuar descendo nesse escafandro, sentindo toda essa tortura, dessa pressão, nessas regiões escuras, onde há muita dor e sofrimento, E mais embaixo, Emmanuel vai dizer assim, ó, concedeu-nos o Senhor a vida eterna, a vida imortal, como disse o outro espírito, não importa se é eterno, imortal, não se preocupa com o vocábulo, com a palavra, né? Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. Então, o cara reencarna, desencarna aqui, e quando ele retorna, ele fica aqui. Lembra do livro Memória Suicida? Da primeira parte, o primeiro capítulo, tem uma notinha de Ivone Pereira, onde ela diz que quando o espírito desencarna, ele vai como se fosse para um local onde ele fica ali, aguardando, passando uma temporada. Eu vou ver se eu pego o meu livro aqui. Denise, o teu está aí? Memória de Suicida? Vê se você acha essa nota. Ou é a nota número 1 ou é a nota número 2. Vê se você acha e lê para a gente aí. É uma notinha de rodapé. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2. Gente. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações
locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí, se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que leve a entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Tratando-se de suicidas, o caso assume proporções especiais por dolorosas e complexas. Esses aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas, é fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe: a prece das almas caritativas. Então, ele vai para essa faixa, né, vibratória, daí ele nem consegue passar, daí ele já volta. E alguns ficam muito tempo aí. Então, tem espíritos que estão aí há 70, 80 mil reencarnações só fazendo isso, ó. Sai do térreo para o primeiro andar, do primeiro andar volta ao térreo e fica aqui, ó. Não consegue passar para o segundo andar. Então, ele chama a atenção da gente para isso, para a gente, vamos modificar esse negócio? Vamos sair desse círculo, desse engessamento? É isso que ele chama a nossa atenção. Vamos ver a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Aí Kardec faz a pergunta aos espíritos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha quem está querendo dizer. Se isso que a gente está fazendo aqui, pega Ivone Pereira, olha o que a Ivone falou daquela notinha de rodapé, olha o que Emmanuel falou do Pão Nosso, olha o que Emmanuel falou no Via de Luz, olha o que está no Evangelho, olha o que está no Livro dos Espíritos. Será que esse conhecimento que a gente está buscando ali sofregamente conquistar, porque são 80 mil reencarnações, que a gente está, e agora que a gente ficou sabendo que tem uma novidade no pedaço e que pode mudar isso daí, a gente está fazendo o quê? Vamos atrás disso. Será que essa busca, esse conhecimento que a gente está buscando amealhar, aprender, colocar em prática, vai exercer alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E olha que eles dizem, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Aí lembra? Mas além de tudo isso, se não tiver caridade, de nada serve todo o conhecimento que você conquistou. É isso que ele está querendo dizer para a gente. É o que o Paulo falou. Você pode conhecer de pé, como diz o outro, né? De cós salteado toda a doutrina. Mas se você não tiver caridade,
Que caridade? Amor ao seu semelhante, porque quem ama o semelhante ama Deus. De nada serve, é o que ele está dizendo aqui. A prática do bem é isso. E a consciência pura são o que maior influência exerce. Porque aquele que está sempre praticando o bem tem a sua consciência purificada. Se não tiver caridade, de nada vale. E aqui eu trouxe um livro, é um livro antigo, pode ser que você... O meu é da editora Edicel, do Carlos Embaçaí, O que é a Morte? É uma coleção antiga de livros de vários autores, né? Que você sempre vai encontrar, da editora Edicel. Esse livro tem o prefácio do José Herculano Pires. E o Carlos Embaçaí foi um grande estudioso da doutrina. E aqui eu pensei algumas informações, para quem quiser pegar o nome, né? O que é a morte do Carlos Embaçaí, de alguns trechos. Então, ele tem um capítulo que chama A Morte. Mas o Herculano diz que, apesar desse livro ter o título O que é a Morte, é um livro que o Embaçaí escreveu por volta de 1966, muito leve. Ele fala sobre a morte com muita leveza e, às vezes, até de uma forma engraçada, para que justamente as pessoas não fiquem assustadas. E esse capítulo que eu pensei algumas coisinhas tem por título A Morte. E o Embaçaí diz assim: a morte é a extinção da vida. Se quisermos tornar essa ideia mais séria, poderemos dizer: é o desaparecimento dos processos vitais ou o desaparecimento definitivo dos processos químicos que envolvem o nosso corpo, né? Depois ele vai dizer assim: a morte do corpo, ao que parece, não é fácil de ser verificada. E daí havia muita gente enterrada ainda em vida, apesar dos progressos da medicina. O livro foi publicado em 66. Então, tinha realmente no passado aquele número muito grande de pessoas, né, que só eram dadas como mortas, mas na realidade estavam apenas num estado de catalepsia, de letargia, né? Então, hoje é muito mais raro isso acontecer. Mas até um tempo atrás, não era fácil de você ter certeza que o sujeito estava morto, né? Aí depois ele vai dizer assim: muito contribui para o medo da morte a descrença na imortalidade, que eméritos escritores timbram em propagar. Então ele fala que muitos autores, muitos escritores pregam contra a imortalidade. São materialistas, né? Essa história de imortalidade é besteira, morreu, acabou. Isso faz com que muitas pessoas, né, tenham medo da morte, porque para o materialista morreu, acabou. E aí o acabou é complicado. O acabou para o homem é complicado, né? Então ele diz que isso contribui para o medo que as pessoas têm da morte. Depois ele vai dizer uma coisa muito interessante, prestem minha atenção. Ele diz aqui: outro erro, porque um erro é esse, de você não acreditar na imortalidade. E ele diz: outro erro dos credos é a repetição daquela frase de que somos pó e ao pó retornaremos. Ele diz que isso é um erro muito terrível. Esse erro é o que vem junto com essa pregação da materialidade, com essa pregação de que imortalidade isso é coisa de gente maluca, que quem morreu acabou. E junto a isso, essa famosa frase: somos pó e ao pó retornaremos. E ele vai dizer assim, ó: o que é pó volta à terra, é o corpo. O que é pó e volta à terra é o corpo. Mas o ser espiritual, não é pó, nem vai ao pó. Então, olha só, o que é pó
e volta à terra é o corpo, mas o eu, o ser espiritual, não é pó e nem vai ao pó. Ele se liberta do pó e feliz será se ao pó não voltar mais. Entendeu a colocação dele? Ele se liberta, o ser espiritual se liberta do pó e feliz será se ao pó não voltar mais. Mas certo andava Horácio, que é o filósofo Horácio da antiguidade, né? Mas certo andava Horácio quando dizia que éramos pó e sombra. Horácio dizia que éramos só pó e sombra. Pó em vida, sombra na morte. Sombra é como os antigos denominavam as almas, as quais, como sombra, lhes passavam diante dos olhos. Então, para os antigos, quando eles viam um espírito, eles diziam que era uma sombra. Entendeu? Então, Horácio dizia que nós somos pó e sombra. Pó quando eu estou encarnado, porque eu tenho um corpo físico que vai virar pó. E sou sombra também, porque sou um espírito. E sombra era alma, né? Aí ele continua aqui. Sombra é como os antigos denominavam as almas, as quais, como sombra, eles passavam diante dos olhos. Depois, ele vai dizer assim: por sábia disposição da natureza, a certeza da morte faz-nos, muitas vezes, esperá-la com calma. E no auge da paixão religiosa, política, social ou qualquer que seja, desaparece o receio da extinção. Então, quando a pessoa ela tem o conhecimento do mundo espiritual, ele sabe que a morte vai chegar um dia. Porque o corpo orgânico vai ter um fim. Mas ele não se apavora. Ele espera com calma esse momento. E aí, no meio de tudo isso que ele vive, desaparece o receio da extinção. E ele continua aqui dizendo assim, ó, afirmava Paul Bourdieu. Bourdieu é um escritor famoso, né? Ele diz assim, afirmava Paul Bourdieu, tendo abandonado seu invólucro material. Paul Bourdieu é um escritor espiritualista, do século XIX, por aí. Tendo abandonado seu invólucro material, o desencarnado recobra grande liberdade espiritual e revê no éter, que lhe reflete o corpo vital, todas as imagens das cenas de sua existência finda, que lhe ficaram gravadas na memória subconsciente. Ela se lhes apresenta a consciência como um imenso panorama que se desenrola em sentido inverso da sucessão real dos acontecimentos vindo em primeiro lugar, os fatos que precederam imediatamente a morte. Então ele vai dizer aqui que quando o cara desencarna, vai começar a vir para ele, em primeiro lugar, os fatos mais recentes que levaram ele à morte. Mas o Embaçaí diz o seguinte, parece-nos que nem sempre será assim. Há casos em que a visão conserva a ordem cronológica em que sucederam. Então, o Paul Bourdieu diz que, ao desencarnar, primeiro você começa a ver logo as primeiras cenas antes da morte. Já o Embaçaí diz que, às vezes, não é bem como ele está dizendo. Fatos mais antigos vão vir primeiro, até chegar ao fato que levou o sujeito a desencarnar. Então, pode acontecer de você lembrar logo dos fatos que te levaram à desencarnação, como pode acontecer de você voltar um pouco do tempo e vir trazendo aquelas lembranças até chegar aquele momento da morte, né? E depois ele vai dizer assim, ó, e agora ele vai falar do suicídio. Ele diz assim,
De todas as mortes, a pior é a morte pelo suicídio. Nesta, não existe a suave quietação da morte, comum nos indivíduos normais, no indivíduo em equilíbrio, tá? Muito pelo contrário, as agonias se prolongam pela morte adentro e continuam numa sequência de horrores, talvez até a nova prova terrena. Assim o dizem do outro lado da vida. A gente está vendo isso, né? No caso Memória Suicida. Os caras estão planejando a nova reencarnação, mas ainda estão trazendo a perturbação do suicídio praticado. Aí ele diz assim, ó, a ignorância nesse assunto é total. Ensinava Sócrates a um discípulo: será para ti motivo de estranheza verificar que há para todos necessidade de viver, mesmo para os que têm a esperar mais da morte que da vida. E notarás que não lhes é permitido procurar a morte por suas próprias mãos, sendo obrigados a esperar outro libertador. Então, Sócrates já dizia isso. Não é permitido a ninguém procurar a morte. Todo mundo tem que esperar outro libertador. Quer dizer, alguém que leve você a morrer. Aí ele diz, todas as religiões proíbem o suicídio. E algumas legislações cominam, impõem pena aos cadáveres, na impossibilidade de impor às almas. Então, tem religiões que a pessoa, depois que se suicida, eles maceram o corpo do suicida, já que não podem mais castigar a alma do suicida. Então, olha só. E então, no passado, eles, quando o cara se suicidava, eles desenterravam os corpos dos suicidas, expunham-nos pendurados em alguns postes, maltratavam-nos, mutilavam-nos, estraçalhavam. Eles faziam isso com os suicidas, depois que encontravam os corpos deles. Antigamente, tinha-se o suicídio como coisa natural. E ainda hoje, desconhecendo as penas horríveis a que serão submetidos, muitos se lançam cegamente no abismo, até quem julgue ser isso um ato de coragem. Tem pessoas que até equivocadamente dizem que isso é um ato de coragem. O que nos dizem aqueles que, por desvario, ignorância ou indigência, buscaram a morte? Quer dizer, o que nos dizem os espíritos daqueles que se suicidaram é que o que os esperava era o mais terrível dos desenganos, o mais atroz dos suplícios. Um estudo sobre a morte voluntária, quer dizer, morte voluntária é suicídio, fará ver que ela não salva ninguém da velhice, da doença, da miséria, da angústia, de uma perda, do opróbrio, da prisão, do carrasco, do algoz, da desonra ou da desgraça, em qualquer de suas formas. Antes, decuplica ou centuplica toda a infelicidade porque passa o mísero, acrescentando-se à sua desdita os horrores do último instante e todas as dores físicas e morais que deram causa ao seu ato trágico. Compreendendo que são necessários e imprescindíveis ao nosso resgate, fruto dos erros do passado, todos os nossos males, é preciso expiá-los, seja como for. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos que compreender que são necessários e imprescindíveis ao nosso resgate, ao nosso processo evolutivo, tá? Que nós tenhamos que passar pelas dores, pelos sacrifícios, para poder resgatar os nossos erros. É preciso expiar os nossos erros. Não adianta fugir. A gente vai ter que passar por todas as dificuldades, pelos erros, por todas as dores,
para poder nos purificarmos. E ele diz aqui, é duríssima a prova planetária, mas necessária e ninguém lhe escapa. Então ele coloca isso de uma forma muito firme, né? E como ele falou, o suicídio não livra ninguém de nada. Muito pelo contrário. Centuplica as nossas dores. E essa atual que a gente está sentindo e que o cara quer fugir, essa então vai ser acrescentada ao montante geral. Então a gente tem que passar pela dificuldade. Não adianta a gente tentar fugir. Então nós vamos agora entrar na notinha de Kardec, da questão 165, tem uma nota de Kardec. A gente vai ler um pedaço que não vai dar para ler lá toda, porque ela é muito grande. E ele diz assim, Kardec, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, como nós já vimos aqui, que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos, e nós sabemos que até de muitos séculos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, aqueles mais purificados, são os em que menos longa ela é, essa perturbação. Ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Essa é a notinha da questão 165. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, nós estamos no terceiro parágrafo, ferimentos, etc. O espírito fica surpreendido, espantado, e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Vamos pegar agora o livro A Gênese, no capítulo 11. A Gênese, capítulo 11. Item 18. A Gênese, capítulo 11, item 18. Segundo parágrafo. A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, item 18, segundo parágrafo. Diz assim: por um efeito contrário, segundo parágrafo, por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir em consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida por uma força atuante, que é o princípio vital, cessa quando essa força cessa de agir. Então o perispírito se separa molécula por molécula. Aqui tem uma notinha de Kardec, do editor, nota do editor, que diz assim, não é de Kardec não, é do editor do livro. Ele diz assim:
não era ainda, na época de Kardec, divulgado o fato de o corpo físico se constituir por células. Eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, que as menores partículas do nosso corpo são células, não é isso? Que a gente sabe hoje. Naquela época, eles já chamavam de moléculas, não de células, eram moléculas. A ciência daquela época. Então, Kardec não podia, ele tinha que seguir o que dizia a ciência. Então, ele diz aqui, ó, não era ainda amplamente divulgado, naquela época, o século XIX, 1868, o fato de o corpo físico se constituir de células, como unidades fundamentais da vida pluricelular. Considerava-se unicamente, inclusive, a hipótese da existência de moléculas orgânicas, que seriam alterações das moléculas inorgânicas pela ação do princípio vital, inicialmente imaginada por Buffon. Kardec desenvolve seu raciocínio quanto à ligação e separação entre perispírito e o corpo, de acordo com as limitações da ciência e seu tempo. Então, a espiritualidade não ia dizer para ele assim, não, Kardec, não é molécula, não, é células. Eles não podiam dizer isso, porque a ciência ainda não tinha afirmado que eram células, que o corpo era formado de pequenas unidades chamadas células. O cientista ainda não tinha feito essa descoberta. Então, a espiritualidade não podia se avançar, se adiantar. Entendeu? Porque a pessoa vai dizer assim, Kardec falou errado. Não, a ciência pregava isso. E a espiritualidade não ia passar por cima. Ela tem que deixar que a ciência do homem avance, né? Então, o Kardec vai dizer aqui que o perispírito se separa molécula por molécula, tal como se unira. Não se une molécula a molécula? E o espírito volta à liberdade. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas é a morte deste, do corpo, que causa a partida do espírito. O Espiritismo, no item 19, nos ensina, pelos fatos que nos facilitam observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é, algumas vezes, rápida, fácil, doce e imperceptível. Outras vezes, é muito lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros, anos, até séculos, né? Agora nós vamos pegar o livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 1. O Céu e Inferno. Lá na parte 2, vê lá no índice, primeira parte, segunda parte, que aí fica mais fácil. Quando começa a segunda parte. Aí busca o capítulo 1. Desculpe, não é deixa eu ver aqui, só um instantinho, gente, que eu acho que eu falei errado. Não é capítulo 1, não. Deixa eu ver aqui, só rapidinho, que eu falei capítulo 1. Peraí. Capítulo 1 mesmo. Segunda parte, capítulo 1, tem por título O Passamento. Acharam? Na segunda parte, capítulo 1. Todo mundo. É só ver no índice quando começa a segunda parte. Vai lá no índice, tá assim, ó. Primeira parte, segunda parte. Capítulo 1, passamento. Nesse capítulo 1, passamento, você procura o 6º parágrafo. É mais ou menos o 6º parágrafo do passamento. Está escrito assim. Eu não sei se vai ser igual de vocês, mas mais ou menos está dizendo assim. A extinção, todo mundo já achou? Da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo. Tá? Capítulo 2ª parte do livro Céu e Inferno, capítulo 1, 6º parágrafo. A extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pela ruptura
do laço fluídico que os une. Essa separação, entretanto, nunca é brusca. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais restar um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. Aí tem uma notinha que diz assim, é quase igual a outra. Na época de Kardec, a célula era conhecida pela ciência como elemento estrutural dos tecidos, mas não ainda enquanto unidade básica da vida, ser vivo microscópico. Porque hoje nós sabemos que uma célula é um ser vivo microscópico e que as células do nosso corpo nos veem como Deus, o Deus com letra minúscula, que comanda todas essas células, não é? E se esse Deus abusa, esse exército de células derruba esse Deus. Ou não derruba? Porque a união das células forma os tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Órgão respiratório, órgão digestivo. Ora, se as células estiverem doentes, o tecido está doente. Os órgãos ficam doentes. Os aparelhos que formam o nosso corpo ficam doentes. Então, a gente, quando está doente, tem que conversar com as nossas células. Queridas amigas, procurar manter o equilíbrio mental, para que isso passe para esses organismos vivos, que são as células. Entendeu? Então, naquela época, eles não conheciam a célula como um organismo, um ser vivo microscópico. Desse modo, refere-se aqui à molécula como menor parte da fisiologia, acompanhando o paradigma aceito na ciência do século XIX. Então, eles achavam que a molécula é que era a menor parte da fisiologia, mas não era. São as células. Por isso que ele diz, né? Aqui, ó, o perispírito é unido molécula a molécula, não é célula a célula, e desligado célula a célula, porque eles não conheciam a célula como um ser vivo microscópico. E aí ele diz aqui, ó, a sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento do desencarne é proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, assim como a maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Então, quanto mais você estiver trabalhando por se tornar uma pessoa mais espiritualizada, os pontos de contato entre o seu corpo e perispírito vão diminuindo. Ele não se liberta, mas não está assim, ó. Entendeu? E quando está assim, na hora do desligamento, causa mais dor. Quando está assim, ó, só desse jeitinho aqui, a dor é menor e mais rápido é o desligamento. Então, tem uma notinha aqui que diz assim, essa explicação corresponde ao item 17º do resumo da Lei de Justiça Divina, do capítulo 8, que afirma a punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo. Então, a punição, entre aspas, mais imediata para esse espírito muito materialista é justamente a lentidão para se separar. Porque quanto mais lento, mais dor ele vai sentir. Entendeu? É igual aquela coisa que está grudada ali e você tenta desgrudar de toda maneira.
Às vezes, para desgrudar, você chega arrombado, não é assim? Tipo assim, quer ver um exemplo bobo? Às vezes você tem uma etiqueta numa embalagem. Tem embalagens que a etiqueta vem com uma cola, que basta você fazer assim, você tira a etiqueta inteirinha, né? Você tira a etiqueta inteirinha, depois é só passar o sabãozinho. Mas tem embalagem que o cara põe uma etiqueta que quando você tira, ela rasga. Aí você fica... Tem que pegar o negócio para raspar, tem que pegar esponja. Às vezes até estraga a embalagem, porque aquela etiqueta está grudada demais. E quando essa etiqueta está grudada demais, é mais demorado o processo de retirada e causa mais dano na embalagem. Às vezes a embalagem fica rasgada, a embalagem fica ainda com cola. Às vezes você quer aproveitar a embalagem, nem vai dar para aproveitar. Agora, quando a etiqueta sai com suavidade, você diz que beleza, eu posso fazer outra coisa com essa embalagem. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo aqui no Céu e Inferno. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento é proporcional à soma dos pontos de contatos existentes entre o corpo e o perispírito, assim como a maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Gente, eu vou só comentar com vocês aqui. Quem puder, adquira esse livro, O Céu e o Inferno, nessa nova tradução, porque essa tradução aqui, ela foi feita da primeira edição. Da primeira edição. Assim como a Gênese, tá? A Gênese. Só que a Gênese agora tem uma capa parecida com essa, só que verdinha, porque ela aqui é verdinha. Mas é a mesma, tá? Quem puder adquirir essa Gênese, que agora está com uma capa igual ao Céu e Inferno, só que verde, mas é igualzinha a minha. E esse Céu e Inferno, adquira, tá? Eu sei que é um investimento, mas vale a pena. Essa tradução aqui, que é do original da primeira edição, e não tem nenhuma interpolação estranha. Nós vamos terminar nossa aula aqui, nós vamos começar semana que vem nesse parágrafo que diz assim, ó, só então o Espírito, aqui no livro dos Espíritos, nessa nota 165 de Allan Kardec, quando ele diz aqui, só então o Espírito, que vai ser, deixa eu ver a data, aqui, março, né? Nós estamos em março, vai ser dia 7, que hoje são 28, dia 7. Então, vamos começar a aula aqui. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Aqui a gente vai começar a aula da semana que vem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário referente ao estudo de hoje? Eu estou um pouco aliviada. Por que do seu alivio? Um pouco aliviada. Desse conhecimento que a gente já tem, né? A perturbação vai ser menor, né? Eu acho que a gente só ganha. Perfeito. Estou igual você, Carmen. Também me senti um pouquinho só. Mas me senti um pouquinho aliviada. Não fiquei tão apavorada assim. A gente tem a responsabilidade, é claro. A gente tem mais do que 15 minutos de evangelho, né? Como fala, sei lá, 5 minutos. A gente... Generosa. 5... A gente tem horas e horas de evangelho, a gente tem muita responsabilidade, mas a gente tem a certeza desse conhecimento que a gente já adquire e a perturbação vai ser menor, né? Não podemos achar que estamos podendo, não, mas que vai ser menor, vai. E isso não é vaidade, não, gente. É o real. A espiritualidade fala sobre isso. É o real. É a realidade. Então não tem essa coisa de dizer assim, tá com vaidade. Não, não é vaidade, é a verdade. É a verdade. Quem tem o conhecimento vai levar vantagem. Isso aí.
Não é, ai, como a pessoa vai dar. Não, a verdade é essa. Então, fala no Evangelho: conhecereis a verdade e ela vos libertará de quê? Da ignorância. A verdade nos liberta. E livres a gente compreende melhor as coisas, não é? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, gente, queria lembrar a todos que hoje nós não teremos o estudo da obra Memórias de um Suicida, tá? Não teremos esse estudo, mas teremos a nossa palestra às 19h40 e o tema é Pensando a Paz. E esse tema, né, vem bem a calhar devido ao problema que nós estamos vivendo sobre a questão da paz. É para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Então, hoje, às 19h40, nós estaremos de volta. Quarta-feira, retornamos com o Evangelho às 18h30, com a nossa irradiação para desencarnados. Quinta-feira, normalmente estaremos aí com o Adversário dos Carismas. Mas hoje não tem Memória Suicida, mas tem a nossa palestra pública. E eu vou pedir a Denise para fazer a prece de encerramento. Eu não vou pedir a Carmen, porque a Denise vai fazer a prece da abertura da palestra. E eu queria, Carmen, que já que nós tocamos no assunto dos suicidas aqui, com Carlos Embaçaí, que você fizesse a palestra, mas também colocasse na tua palestra, na tua prece, quer dizer, a intenção pelos nossos irmãos suicidas, por favor.